Saudações, meu nome é Zé Djalá, venho por meio deste apresentar o meu trabalho. Sou estudante do curso de Contabilidade e Auditoria no ISIM, Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. O tema do meu trabalho é sobre documentos comerciais. Então, o que vamos encontrar no meu trabalho? Dentro deste trabalho, iremos encontrar os documentos comerciais, a sua importância, a classificação, os tipos de documentos comerciais e também os incoterms. Para começar, vamos falar sobre os documentos comerciais. O que são os documentos comerciais? Os documentos comerciais são o suporte de qualquer operação financeira realizada por uma empresa ou entidade econômica, tanto com os seus clientes e como também fornecedores. Também podemos definir os documentos comerciais como comprovativos das transações comerciais e que servem de base para os registros contabilísticos. Isso é algo que é de salientar, que os documentos comerciais facilitam-nos para os registros contabilísticos, porque são a base dos registros contabilísticos, na verdade. Porque sem os documentos comerciais fica difícil termos uma contabilidade organizada. Temos aqui a importância dos documentos comerciais. Os documentos comerciais são de extrema importância para qualquer empresa, pois são estes que registram transações, asseguram a conformidade legal e fiscal, protegem a empresa em disputas, facilitam a tomada de decisões, organizam a gestão interna e estabelecem confiança com parceiros comerciais e o fisco. Sem eles, as empresas enfrentam riscos de multas, litígios e perda de transparência e integridade. Então, é basicamente esta a importância dos documentos comerciais, que, como eu disse anteriormente, os documentos comerciais são de extrema importância, pois são estes que nos facilitam os registros contabilísticos, que no fim do dia é graças a estes documentos comerciais que temos a informação contabilística em ordem, né? Então, quanto à classificação, os documentos comerciais podem ser classificados como internos e externos. Os documentos internos são aqueles que justificam transações dentro da empresa. Temos o exemplo de requisições de materiais de um departamento para o outro dentro da empresa, folhas de salário e etc. Estes documentos são os que nós usamos dentro da nossa empresa. Temos aqui o exemplo de requisições, por exemplo, temos o departamento administrativo e temos o departamento, suponhamos, departamento comercial. O departamento comercial precisa, por exemplo, de uma aquisição de um computador para o pessoal do comercial. Então, o que faz? O departamento comercial faz uma requisição, escrevendo lá o que quer, para apresentar ao departamento administrativo que pode proceder com a compra. Depois temos os documentos externos, que são aqueles que justificam transações dentro e fora da empresa. Temos o caso já das notas de encomenda, faturas, recibos, guias de remessa, entre outros. Estes são aqueles documentos que nós usamos quando o exemplo da nota de encomenda, que vamos ver lá mais à frente. É um documento que nós usamos quando queremos fazer a compra. Enviamos ao nosso fornecedor, lá escrito o que a gente precisa e tal. A seguir temos aqui os tipos de documentos comerciais. Temos uma certa variedade, sim, de documentos comerciais, mas os que mais são usados nas empresas hoje em dia
são os que temos aqui destacados, que temos a nota de encomenda, a guia de remessa, o talão de recepção, a fatura, nota de crédito, nota de débito, recibo, cheque, talão de depósito, livrança e letra. Então, iniciamos com a nota de encomenda. O que é a nota de encomenda? A nota de encomenda é um documento que representa um acordo com um vendedor para comprar bens ou serviços, ou seja, este é o documento usado para formalizar um pedido ao fornecedor, seja ele de bens ou serviços. Neste documento deve constar a quantidade pretendida, o tipo de produto que a gente pretende adquirir, as condições ou modalidades de pagamento e entre outros dados importantes para a transação comercial. Então, este documento pode ser usado nas seguintes circunstâncias. Este documento é mais usado, ou melhor, é usado quando o cliente quer comprar produtos ou serviços. Ou seja, nós somos os clientes, emitimos uma nota de encomenda para o nosso fornecedor, discriminando lá o que a gente pretende. Então, temos aqui a seguir uma imagem do que é uma nota de encomenda. Esta é a nossa nota de encomenda. Deixa eu aumentar aqui um pouco a imagem para ficar mais visível. Ok. Aqui nós temos uma nota de encomenda. Neste lado aqui, neste quadro pequeno, é onde colocamos os nossos dados, ou seja, os dados do cliente. Então, colocamos aqui o nosso nome, o nosso endereço e o nosso NUID, que não podemos esquecer. Temos aqui o número de nota de encomenda. Caso nós tenhamos um livro, podemos colocar aqui o número de forma automática ou também podemos preencher manualmente. Aqui colocamos a data e o local de onde está a ser emitida a nota de encomenda. E vem aqui, encomendamos aos senhores, aqui o nome do nosso fornecedor. E depois as condições de entrega. E temos aqui a nota de encomenda. Neste campo é onde a gente coloca a quantidade. Suponhamos que queremos comprar, vamos lá, papel para o nosso escritório. Então compramos em resmas ou em caixas. Então aqui colocamos, por exemplo, queremos 2 caixas. A unidade, podemos colocar caixas, se for caso de algo que vem em quilos, colocamos quilogramas. Então, a descrição, aqui é onde a gente coloca a descrição do produto que a gente pretende adquirir. Nesse caso, pretendemos comprar papel, ou melhor, uma caixa ou uma resma de papel A4. Então, colocamos aqui a descrição do produto, a marca, o tipo de papel que a gente pretende comprar ou outro produto. Temos aqui a referência. Geralmente os nossos fornecedores usam referências para identificar os produtos. Então a gente pode aqui colocar, caso tenhamos o catálogo do nosso fornecedor. E temos aqui o preço unitário. Então nós já temos os preços do nosso fornecedor. Então colocamos aqui o preço unitário de cada unidade do produto que pretendemos comprar. Então, após preenchido tudo isto, a gente assina aqui embaixo ao comprador e entregamos ao nosso fornecedor. Então, posto isto, temos a guia de remessa. A guia de remessa, a guia de remessa é um documento comercial que formaliza o envio de mercadorias. Serve também para acompanhar a documentação da carga a ser enviada ao destinatário. Ou seja, este é o documento que o nosso fornecedor vai nos enviar quando estiver a nos enviar a mercadoria. Este documento vai acompanhar a nossa mercadoria, que virão lá os dados e tudo mais. Então, em que circunstâncias usar a guia de remessa?
Este documento pode ser usado para comprovar o envio de mercadorias. Nesse caso, a mercadoria saiu do nosso armazém para o armazém do nosso cliente. Então, a gente envia este documento como comprovativos de que a mercadoria foi enviada. Então, para formalizar a transferência da propriedade das mercadorias, para registrar formalmente a movimentação de mercadorias, para agilizar o processo de resolução de problemas com mercadorias danificadas, para facilitar reembolsos mais rápidos ou reenvio de pacotes. Então, como preencher a guia de remessa? Primeiro, para preencher a guia de remessa, temos que ter em conta os seguintes passos. Primeiro passo, informações do remetente, como nome, endereço, telefone, que são as informações nossas como fornecedores neste caso. Então a gente tem lá as nossas informações. Depois temos a descrição detalhada da mercadoria, que é a quantidade, peso, dimensões, valor da mercadoria. Podemos colocar lá também instruções de embalagem e manuseio de como é que o nosso cliente pode manusear a mercadoria ao chegar aos seus armazéns e mais. Então, informações sobre o transporte, a modalidade de como é que será feito o transporte, se é terrestre, marítima, aérea, o número de conhecimento de embarque em caso de transporte por via aérea, marítima, tanto terrestre também serve. A gente coloca lá o número do embarque, a data de embarque, entre outros dados a ver com o envio da mercadoria. Então, colocamos também neste documento instruções de entrega, o local onde será entregue a mercadoria, data e horas que a mercadoria deve ser entregue. E depois temos lá a assinatura do remetente, que é a nossa assinatura. Então temos aqui um exemplo de mais ou menos o que é uma guia de remessa. Este é um modelo de guia de remessa. Podemos encontrar vários outros modelos, mas a informação é basicamente esta, o desenho é quase sempre este. Então, aqui temos os nossos dados, nesse caso nós somos os fornecedores, então vem aqui os nossos dados, não pode faltar o nosso nome, o nosso endereço, contato, o nosso NUIT e a nossa localização. Então, depois aqui colocamos a morada do nosso cliente, que é a pessoa que vai receber a mercadoria. Temos aqui o NUIT também da pessoa que vai receber a mercadoria, pessoa ou empresa. Então aqui, excelentíssimos senhores, o nome do nosso cliente que irá receber a encomenda, a mercadoria neste caso. E aqui os dados da mercadoria. Temos aqui a quantidade, a descrição da mercadoria, nesse caso estamos a enviar, vamos lá, 25 sacos de arroz, então colocamos aqui 25, aqui vamos colocar sacos de arroz, podemos colocar a marca, pode ser arroz Ngonhama, e a quantidade de cada saco, 25 quilos, né? Então aqui já colocamos 25 sacos, então cada saco 25 quilos. Então depois aqui temos o preço unitário de cada saco. E aqui vai o valor total, que é o preço unitário vezes a quantidade que temos aqui. Então será o valor total. Então arrolamos todos os produtos que nós temos aqui neste campo. O preço unitário, o valor total. E depois aqui temos o total da mercadoria. Nesse caso, vamos somar todos os valores que estarão aqui no campo do valor total. E colocamos aqui embaixo no total. Depois trancamos a guia de remessa, caso haja espaços em branco. Trancamos também os campos dos valores, para que não hajam, sei lá, pessoas de má fé que queiram aproveitar-se da nossa guia de remessa para tirar proveito. Então depois temos aqui a assinatura de quem entregou a guia de remessa e a mercadoria. A pessoa assina aqui.
Esta é a data de lançamento, que é a data que a mercadoria está a sair do nosso armazém. E aqui vai assinar o nosso cliente para confirmar a recepção da mercadoria. Então, a seguir, temos o talão de recepção. O talão de recepção é um documento no qual se acusa a recepção por escrito das mercadorias nas condições estabelecidas. É onde o cliente ou comprador confirma que os produtos que recebeu estão nas condições por ele exigidas. É onde o nosso cliente confirma que recebeu o produto nas condições que ele pediu. Então, a seguir temos a fatura. A fatura é um documento comercial obrigatório que registra a venda de produtos ou serviços para clientes domiciliados em território nacional e ou estrangeiro. A fatura é um documento que muitos de nós já conhecemos, mas que muitos de nós não sabemos qual é a sua utilidade ao certo. Há casos em que vamos efetuar uma compra e o nosso fornecedor pode até perguntar: precisas da fatura? É claro, a gente tem que ter sempre a fatura. A fatura é um documento obrigatório. No caso de uma compra a prazo, que é mais usado, né? A fatura é usada sempre em compras a prazo. Então, no caso de compras a prazo, é obrigatório o envio de uma fatura para comprovar que a mercadoria foi entregue e nós assumimos a dívida para com o nosso fornecedor. Então, temos aqui até escrito: a fatura é usada principalmente em vendas a prazo, quando o pagamento ainda não foi efetuado. Então, como preencher a fatura? Primeiro, na fatura, temos o nome ou denominação social, que é o nome da empresa ou do indivíduo que está a comprar, o NUIT do nosso cliente e o endereço, que é a morada do cliente. Temos depois dados da transação, é onde a gente vai colocar a descrição do bem ou serviço que está a ser vendido, a quantidade de bens ou tempo de serviço prestado, o preço unitário, que é o valor de cada unidade do bem ou serviço prestado, e o valor total na linha, o valor total da linha, que é a quantidade vezes o preço unitário. Depois temos lá o cálculo e indicação dos impostos. Após colocarmos o valor total de cada linha, ou seja, de cada produto que a gente está a vender, temos lá no fim a taxa de IVA, que é onde a gente calcula o IVA sobre o valor do produto ou serviço prestado. Então, aqui aplica-se a taxa de IVA, que no caso do nosso país, a taxa em vigor atualmente é de 16%. Então, a gente coloca lá o montante do IVA, que é os 16% do subtotal. Depois temos o valor total da fatura, que será a soma dos valores dos bens e serviços mais o valor do IVA e quaisquer outros encargos que houverem ou descontos caso haja descontos. Então, depois, na fatura tem que também constar as seguintes informações: condições de pagamento, que é onde a gente especifica as condições de pagamento que acordamos com o nosso cliente, que no caso, por ser um documento de pagamento a prazo, o cliente, podemos lá especificar que o cliente pode pagar em 30 dias, ou que vai pagar em prestações, de quanto tempo. Então, depois, já para finalizar, colocamos a assinatura e carimbo nosso. É obrigatório a assinatura e carimbo da fatura em algumas situações. Então, nem em algumas situações, chega a ser em quase todas as situações que é obrigatório assinar e carimbar. A pessoa que emitiu a fatura deve carimbar e assinar para dar legitimidade à fatura. E caso seja uma fatura eletrônica, deve constar a menção processada por computador. Temos aqui uma fatura, esta é a imagem de uma fatura. Em alguns casos a fatura pode vir a ser diferente, mas
trago aqui este modelo para que a gente possa analisar. Então, esta fatura tem aqui o nome nosso, né, do fornecedor. Então, temos aqui o nome, o endereço, contato, NUIT e a nossa localização. Então, neste campo aqui é onde colocamos os dados do cliente. Então, aqui, excelentíssimos senhores, o nome do cliente, a morada e o NUIT. Aqui neste campo vem a data de emissão da fatura. E um pouco mais para baixo, temos aqui a quantidade do produto que está a ser vendido, a descrição do produto que estamos a vender e o preço unitário de cada produto. E aqui neste campo é o valor total. Aqui no valor total é o mesmo sistema com aquele que fizemos na guia de remessa, que é o preço unitário vezes a quantidade do produto que está a ser vendido. Vem aqui o valor total. Salientar que aqui é mais correto colocar os preços sem IVA antes do imposto. Então, após preenchermos aqui e arrolarmos todos os produtos e serviços que a gente pretende vender, ou que a gente está a vender, bem dizendo, soma-se todos os produtos, coloca-se aqui o subtotal, baixa-se não, é o somatório destes valores, vem para aqui para o subtotal, fazemos o IVA que é 16%, do subtotal, colocamos aqui o valor do IVA e o total da fatura, que é o valor do IVA mais o nosso subtotal. Há casos de faturas que têm um campo para escrevermos por extenso e temos aqui este pequeno quadro que diz motivo justificativo da não aplicação de imposto. Existem casos que podemos estar a vender produtos que estão isentos do IVA, então caso tenhamos estes produtos na nossa fatura, é importante salientar o porquê dos produtos serem isentos. Em norma, escreve-se aqui o artigo que confirma a isenção do IVA do produto. Então, aqui temos os meios de pagamento. Caso o cliente vá pagar em cheque, a gente escreve aqui um X, coloca o número do cheque, caso o cliente pague em dinheiro, e outros podem ser transferências bancárias e outros meios de pagamento. Então, temos aqui a guia de remessa, que é o documento que vimos anteriormente. Nesse caso, a mercadoria já foi ao fornecedor, o fornecedor já ao cliente, desculpa, a mercadoria já foi ao cliente, o cliente já confirmou a recepção da mercadoria. Então, temos aqui que colocar com que guia de remessa, qual é o número da guia de remessa que acompanhou a mercadoria. E em casos de ser uma requisição, a gente coloca aqui o número da requisição. Depois temos aqui assinatura e carimbo, é onde a gente assina e carimba a nossa fatura para dar legitimidade. A seguir temos uma nota de crédito. Então, a nota de crédito, o que é? É um documento que corrige ou ajusta uma fatura já emitida. Este pode ser emitido para anular totalmente ou parcialmente uma ou mais faturas. Em um documento podemos corrigir uma ou mais faturas. Este documento pode ser usado nas seguintes circunstâncias. Quando o cliente devolve mercadorias por defeitos, insatisfação ou envio incorreto. Por exemplo, nós fornecemos uma mercadoria ao nosso cliente e ele, por ver que algumas das nossas mercadorias, por exemplo, enviamos 20 caixas de um produto e ele vê que uma ou duas caixas estão danificadas, ele pode nos devolver e nós emitimos uma nota de crédito para confirmar a devolução e corrigir a fatura. Então, quando há um erro na fatura, também pode-se emitir uma nota de crédito. Caso tivemos errado lá o imposto, ou esquecemos de colocar lá um produto, ou falhamos o nome de um produto, podemos retificar sim com a nota de crédito. E quando é aplicado um desconto que foi acordado depois da emissão da fatura original, também podemos usar a nota de crédito para este efeito.
Temos aqui os passos para o preenchimento da nossa nota de crédito. Informações essenciais. Temos que ter primeiro lá o título do documento. Então tem que vir lá escrito nota de crédito em cima, que é para estar claro. Depois a identificação do cliente e do vendedor. Então temos que anotar os dados completos de ambas partes, que incluem os nomes, endereços e NUIT. Então tem que vir lá também os dados da fatura original. Deve-se incluir a data de emissão da fatura e o número da fatura que estamos a corrigir com esta nota de crédito. Escrever lá o motivo da emissão. Então, temos que descrever de forma clara a razão, como devoluções, trocas ou correção de valores. Preencher os detalhes dos itens. Temos que colocar lá quais são os itens que estamos a acreditar na nossa fatura. Temos que detalhar os produtos ou serviços que estão a ser devolvidos ou para os quais o crédito se aplica, indicando sempre a sua quantidade e preço. Valores e impostos. Deve-se assegurar que os valores apresentados refletem os impostos aplicados na fatura original. Depois, completar o documento. Colocar lá o número da nota de crédito, a validade, que é para verificar se a nota de crédito está devidamente documentada para que seja válida e não corra o risco de ser invalidada. Temos aqui uma imagem da nossa nota de crédito, que aqui neste campo é onde vem os dados do fornecedor, de quem está a vender. Aqui vem os dados do nosso cliente, que é primeiro o número da nota de crédito, o local e data de emissão, o nome do nosso cliente. Então, depois que nesta data tem a ver aqui relativamente a, é aqui onde a gente coloca o motivo da emissão da nossa nota de crédito, se é devolução, troca, correção da fatura. Então, colocamos aqui a quantidade do produto que está em questão, a descrição do produto, nome, marca, tudo, referência, caso o nosso produto tenha alguma referência. Então aqui temos o preço unitário e o valor total do nosso produto. Posto isto, temos aqui o campo da assinatura e carimbo, e já está preenchida a nossa nota de crédito. Temos aqui também a seguir a nota de débito. A nota de débito é um documento que registra uma cobrança feita a um cliente por bens ou serviços. Este documento pode ser usado nas seguintes circunstâncias: quando é necessário fazer uma cobrança adicional após a emissão de uma fatura. Pode ser emitido também para garantir que o saldo do devedor esteja correto. Pode ser usado para corrigir o IVA também, que foi mal lançado na fatura. Caso a gente faça uma fatura, emita uma fatura para o nosso cliente e depois vá ver que o IVA que foi lá colocado está errado, a gente pode usar uma nota de débito para retificar a fatura, ao invés de cancelarmos a fatura toda. Então, os passos para o preenchimento da nota de débito. Primeiro passo, temos a identificação das partes, ou mesmo com a nota de crédito, dados do emissor, que somos nós. Se formos nós o fornecedor, nesse caso, a gente escreve o nosso nome completo, o nome da empresa, o nosso NUIT, o endereço e os detalhes de contato da nossa empresa. Depois temos os dados do destinatário, que é o cliente. Colocamos o nome do cliente, o NUIT e o endereço do cliente. Depois, as informações do documento devem lá constar a data de emissão, em que o dia, em que a nota de débito foi criada, explicar lá o motivo da emissão, explicar de forma clara a razão da nota de débito. Pode ser a correção de fatura, pode ser acréscimo de juros ou taxas adicionais, despesas não incluídas na fatura original e também pode ser a retificação do IVA. Depois, detalhes da cobrança. Temos que dar a descrição dos bens ou serviços, apresentar uma lista detalhada dos produtos ou serviços que levaram à emissão da nota de débito, incluindo a quantidade
incluindo a quantidade e o preço unitário do produto que está em questão, caso seja haver como retificação. Pois o valor do débito, temos um campo lá embaixo onde vamos especificar o valor total do débito com os impostos, se houver, e o valor total atualizado. É sempre importante fazer referência à fatura original. Se a nota de débito for um ajuste a uma fatura já emitida, deve-se incluir o número e a data da fatura original para contextualizar a transação. E no fim, colocarmos as condições de pagamento. Vamos indicar os prazos e as formas de pagamento acordadas para o valor adicionado. E depois temos a nossa assinatura, que pode ser incluída para dar mais formalidade ao documento. E em caso de termos um carimbo, é importante também carimbarmos. Temos aqui a nossa nota de débito, não se difere muito da nota de crédito, os passos para o preenchimento são os mesmos. Aqui é onde preenchemos os nossos dados, nesse caso do fornecedor. Aqui vem os dados, ou vem o número da fatura, local, data de emissão e o nome do nosso cliente que vai receber a nota de débito. Então, relativamente aqui vem o motivo da emissão da nota de débito. Então, temos aqui a quantidade do produto, a descrição, a referência, o preço unitário e o valor total, que é sempre o preço unitário vezes a quantidade. Então, posto isto, colocamos aqui o total, assinamos e carimbamos. Então, a seguir temos o recibo. O recibo é um comprovativo de pagamento com validade fiscal. Ou seja, é o documento no qual o fornecedor confirma ter recebido o pagamento referente a uma fatura anteriormente emitida. Pode também ser emitido para comprovar a recepção do adiantamento efetuado pelo cliente. Ou seja, nem sempre que emitimos um recibo é porque está a ser paga uma fatura. Pode haver casos em que recebemos um valor que ainda não foi prestado nenhum serviço ou não foi vendido nenhum produto. Então, emitimos o recibo para confirmar a recepção do valor. Passos para o preenchimento do recibo. O recibo é um documento muito simples de se preencher, não tem muita formalidade. Então, temos aqui, primeiro, informações essenciais da transação, que é data e local. Então, devemos anotar a data e o local onde o pagamento ocorreu. O nome do pagador, que é o nome do nosso cliente. Devemos incluir o nome completo da pessoa ou da empresa que está a efetuar o pagamento. Depois, colocar os dados do pagamento. Nesse caso, o valor. Devemos registrar o valor primeiro em algarismos e em seguida por extenso, para evitarmos alterações do recibo, que é muito importante isto. Depois temos a descrição do pagamento. Devemos detalhar qual foi o motivo do recebimento. Devemos especificar, informando qual serviço foi prestado ou qual produto foi comprado. Ou se for o caso de pagamento de uma fatura, devemos mencionar o número da fatura em questão. A forma de pagamento. Devemos mencionar como é que foi efetuado o pagamento. Se foi em numerário, foi uma transferência bancária, um depósito, um cheque ou um outro método. E depois a assinatura, que é assina quem recebeu o valor e deve carimbar, no caso de ser uma empresa. Então temos aqui a imagem do recibo. Como podemos ver, é um documento bem simples, não tem muita coisa. Então, aqui deste lado vem os dados do fornecedor, que é quem emite o recibo. Então, temos aqui o número do recibo. Aqui é onde colocamos o valor em algarismos, o valor recebido nesse caso. Então, colocamos aqui, recebemos do excelentíssimo senhor. Aqui vem o nome do nosso cliente, que é a pessoa que nos pagou. A quantia de, aqui é onde escrevemos o valor por extenso.
e proveniente de onde é que provém o pagamento, se é um adiantamento, especificamos aqui. Se for uma fatura, a gente pode colocar aqui proveniente de pagamento da fatura X. Então, daqui passamos o presente recibo. Depois aqui assinalamos em como foi feito o pagamento. Se foi em cheque, assinalamos aqui o X e colocamos o número do cheque. Em numerário, a gente coloca um X aqui. Transferência bancária também podemos colocar um X. Depois, a data de emissão do recibo, Maputo, que é o local, nesse caso a cidade onde foi emitido o recibo, pode ser Inhambane, pode ser Beira, entre outras. Então, a data, o dia, mês e o ano. E depois, por fim, aqui a assinatura e carimbo de quem recebeu o valor. Então, a seguir temos um cheque. O que é o cheque? O cheque é uma ordem de pagamento à vista de um título de crédito e permite ao titular de uma conta bancária ordenar ao seu banco que pague uma quantia específica a um beneficiário. O cheque é utilizado no ato de pagamento de bens e serviços. Este documento é um documento que utiliza-se mais entre empresas para efetuar pagamento de quantias elevadas, mesmo de quantias razoáveis, normais, também pode-se usar, mas é mais seguro quando se quer movimentar valores altos. Então, o que é preciso para o preenchimento de um cheque? Vamos aqui aos passos do preenchimento do cheque. Então, primeiro, temos aqui, pague por este cheque, que é o valor em algarismos do nosso cheque. Depois, o local e data de emissão, nesse caso, a partir de onde é que estamos a emitir o cheque. Depois temos a data, dia, mês e ano de emissão do cheque. Depois temos aqui a parte das assinaturas, que são os assinantes da conta que devem assinar para validar o cheque. Depois a ordem de, para quem vai receber o cheque, colocamos aqui o nome do nosso fornecedor, ou seja lá quem irá receber o cheque, para poder levantar ou depositar na conta dele. A quantia de é aqui onde escrevemos o nosso valor a pagar em extenso. Então, aqui, este é um documento que o banco aqui emite e nós pagamos ao banco para ter este documento. Por vezes pode ser avulso ou podemos ter um livro que já vem lá os dados todos da nossa empresa. Neste caso temos aqui o nome da empresa e o NIB da empresa. Aqui vem a agência a nossa agência, nesse caso do banco, e temos aqui o número do cheque, que é uma sequência que o banco aqui coloca. Então, posto isto, temos que já está o nosso cheque. Salientar que o cheque é um documento muito sensível, então por isso devemos evitar erros, porque desde que haja um erro, por exemplo, se colocamos aqui 100.000 meticais, ou melhor, 105.000 meticais aqui em algarismos e colocamos aqui a quantia, por extenso a gente falha e escreve 100.000 meticais, o nosso cheque será invalidado e o banco mandará voltar para a troca. Então, a seguir temos um talão de depósito. O talão de depósito é um documento que comprova a realização de um depósito em uma conta bancária. O talão de depósito é utilizado para comprovar e registrar depósitos em contas bancárias. Este é um documento que é de uso exclusivo do banco, então não temos aqui os passos para preenchimento, mas temos aqui os dados que constam no talão de depósito. Vem aqui o nome da instituição bancária, nesse caso temos um talão de depósito BCI. Vem aqui o talão de depósito, o nome da pessoa ou da empresa que a gente está a efetuar o depósito. Temos aqui o número do documento, que é o número do talão de depósito. O número da conta, que é a conta que está a receber o depósito. O valor a depositar.
que é quanto é que depositou-se em algarismos, e aqui vem por extenso. A proveniência dos fundos, em alguns dos casos é obrigatório preencher, neste caso não foi muito obrigatório preencher esta parte, por tratar-se de um depósito de apenas centavos, mas há casos em que deposita-se valores avultados e o banco obriga-nos a dizer de onde é que advém estes fundos ou para que fim são os valores que estamos a depositar. Aqui vem o nome de quem depositou, quem efetuou o depósito e a data do depósito. Então, depois a pessoa que efetuou o depósito assina aqui para validar o talão. Então, a seguir temos a livrança. A livrança também é um documento muito usado pelo banco. O que é a livrança? É um título de crédito que representa uma promessa incondicional de pagamento de uma determinada quantia em dinheiro, em uma data específica, a favor de um beneficiário. Este documento é utilizado em transações comerciais como forma de pagamento a prazo para conceder crédito entre empresas. Temos aqui em anexo a imagem de uma livrança. A seguir temos a letra. A letra é um documento formal utilizado em transações financeiras, como uma letra de câmbio ou letra de crédito. A letra serve como um instrumento de crédito que facilita transações financeiras e o financiamento de operações comerciais. Ela é utilizada para documentar uma obrigação de pagamento e serve como um meio de garantir o cumprimento de acordos financeiros. Então, este é um documento que emitimos e preenchemos quando estamos perante uma situação de uma cobrança para um nosso cliente, que a gente entra em um acordo, então o cliente preenche este documento assumindo o compromisso que nos irá pagar a data que foi prometida na letra. Então, depois temos já os Incoterms. Os Incoterms, o que são os Incoterms? É International Commerce Trade Terms, que traduzido à nossa língua, que é a língua portuguesa, significa termos internacionais de comércio, que são um conjunto de regras voluntárias emitidas pela Câmara de Comércio Internacional, ICC, International Commerce Chamber, que definem as responsabilidades de compradores e vendedores em contratos de compra e venda de mercadorias, especialmente no comércio internacional. Estes esclarecem quem é responsável pelos custos e riscos de uma transação, desde o transporte até o seguro e as taxas de importação e exportação, ajudando a evitar disputas e a padronizar as práticas comerciais globais. Então, temos aqui a seguir os tipos de Incoterms. Os Incoterms são divididos por siglas, dos quais temos o primeiro, FOT, que é Free on Track, que este é o Incoterm usado quando estamos a fazer o transporte via rodovia. Então, aqui vem que todas as despesas até o lugar de carregamento ou destino são por conta do vendedor. Nesse caso, se o caminhão está no parque, o nosso vendedor, se usarmos este Incoterm, o nosso fornecedor, nesse caso, responsabiliza-se em suprir todas as despesas do lugar de carregamento até ao destino. Então, é um acordo que faz. Então, significa que este tem a responsabilidade de fazer o carregamento da mercadoria, não se responsabilizando pelo frete e outras despesas que adiante se incorrer. Por exemplo, se adquirimos uma mercadoria em que o vendedor se encontra em Tete e o contrato for FOT-Tete, então este terá que proceder ao carregamento da mercadoria dentro do caminhão em Tete, não sendo obrigado a pagar o frete, mas sim as despesas de carregamento e outras surgidas até ao carregamento. Se FOT-Maputo, então o nosso vendedor terá que colocar as mercadorias em Maputo, não se responsabilizando pelas despesas de descarregamento e outras a posterior. FOR, que é o Free on Rail. Este é o Incoterm utilizado
quando manda essa mercadoria via caminhos de ferro. Então, todas as despesas até a estação de expedição ou destino são por conta do vendedor. Significa que este tem a responsabilidade de fazer o carregamento da mercadoria na estação de origem, não se responsabilizando pelo frete e outras despesas posteriores. É válido o exemplo que temos aqui no FOT, é válido para este Incoterm também, só que no caso do transporte será usado o caminho de ferro e não a rodovia. Depois temos o FAS, que é o Free Along Ship. Este é para transporte marítimo, que significa livre ao lado do navio no porto de embarque ou no porto de destino também. Então, todas as despesas até junto ao navio no porto de embarque são da responsabilidade do vendedor. Nesse caso, se a gente opta por um FAS, todas as despesas até a mercadoria estar ao lado do navio ou junto ao navio são da responsabilidade do vendedor. Depois temos o FOB, que é o Free On Board, porto de embarque, livre a bordo no porto de embarque. Então, aqui neste Incoterm, todas as despesas até a colocação das mercadorias dentro do navio no porto de embarque são da responsabilidade do vendedor. Aqui já é diferente do Incoterm que tivemos anteriormente, que é o FAS. Então, no FAS, a mercadoria vai até ao lado do navio, que é onde termina a responsabilidade do vendedor. No caso do FOB, é até a mercadoria estar dentro do navio, é que é a responsabilidade do vendedor. Então, neste caso, o vendedor deverá encarregar-se pelas despesas de despacho e carregamento no navio, que é despesas de estiva e entre outras despesas que podem haver para a mercadoria poder estar dentro do navio. Sem que para tal tenha que pagar o frete, não necessário ele irá pagar o frete, mas sim irá pagar o despacho da mercadoria até dentro do navio. Então, esta abreviatura é usada somente para o transporte marítimo. Depois temos aqui o CIF, que é um dos mais usados. Então, o CIF significa livre no porto de destino, que é todas as despesas de frete, seguro, carregamento da mercadoria no navio até ao porto de destino são por conta do vendedor. Isso significa que o vendedor é responsável pelo pagamento do frete, do seguro, do carregamento da mercadoria e descarregamento até que a mercadoria chegue ao porto de destino. Então, é de salientar que aqui é obrigatório o vendedor contratar um seguro com cobertura mínima para caso haja alguma adversidade ao longo do percurso, não ficamos com a mercadoria perdida totalmente. Então, há que distinguir-se sempre a responsabilidade das despesas abrangidas pelas expressões CIF, Maputo, por exemplo. Na alfândega do porto de origem. Então, todas as despesas até a alfândega do porto de origem ou de destino são por conta do vendedor. Depois, a porta da alfândega do porto de origem. A responsabilidade do vendedor termina na porta da alfândega do porto de origem ou de destino, correndo a partir daí ou todas as despesas por conta do comprador. Neste caso, o que acontece? A porta da alfândega. A responsabilidade do vendedor irá terminar quando a mercadoria chegar ao porto de destino e estiver já descarregada do navio. Significa que a responsabilidade do vendedor pela mercadoria terminou. E depois temos também no armazém geral no entreposto. Então, aqui o que acontece? A responsabilidade do vendedor vai até onde o vendedor entrega as mercadorias no armazém geral ou do porto, né? Ficando estas à disposição do comprador, que terá que ir lá pagar os direitos aduaneiros. Neste caso, o vendedor responsabiliza-se
até o descarregamento da mercadoria, passa pela alfândega e fica no armazém do porto ou das alfândegas, que é onde o comprador a posteriori irá lá para poder proceder ao pagamento dos direitos aduaneiros e levantar a sua mercadoria. Então, temos aqui a nossa conclusão. Feito o presente trabalho, eu cheguei à conclusão que os documentos comerciais são de extrema importância para o dia a dia de uma empresa ou qualquer entidade econômica, pois estes nos fornecem informações extremamente importantes sobre as compras, vendas, contratos, acordos e demais transações. Estes documentos também facilitam o registro da movimentação de valores, mercadorias e serviços, ajudam-nos a ter uma contabilidade mais organizada. E quanto aos incoterms, é importante estudar sobre os incoterms e conhecer todos, apesar de que em Moçambique os mais usados são o FOB e o CIF. Durante o processo de compra e venda, é importante salientar-se qual dos incoterms serão usados para que estejamos a par de tudo e evitemos futuros conflitos com o fornecedor ou o cliente. Neste caso, se a gente não tem conhecimento total e completo sobre qual dos incoterms estão a ser usados, corremos o risco de acontecer alguma coisa com a nossa mercadoria e nós querermos culpar ao nosso fornecedor por isso e o fornecedor simplesmente dizer que, olha, tu optaste por um certo incoterm e eu não me responsabilizo pela mercadoria. Então, muito obrigado, o nosso trabalho termina aqui e vamos poder apresentar este trabalho a todos.